Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando, como sempre, nesse horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E o debate de hoje promete ser muito quente. Pela primeira vez, nesses debates em formato de perguntas e respostas, teremos duas debatedoras, duas mulheres. Já combinei com elas que não pode pôr dedo nos olhos, puxar o cabelo, essas coisas. E elas vão discutir uma das questões mais delicadas da fé cristã nos dias de hoje, aqui no Brasil, o ministério pastoral feminino. Afinal de contas, a Bíblia autoriza a mulher a ser pastora? Até alguns anos atrás, as igrejas mais antigas e tradicionais não permitiam o ministério feminino, né? E boa parte dessas denominações continua não permitindo. Diz que que o Senhor Jesus só teve apóstolos homens, não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola, né? E para ser pregadora. E há algumas passagens das Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, que falam a respeito da diferença do ponto de vista de Deus do ministério masculino, de ensino e pregação da palavra, e do ministério feminino. E eu não vou ficar aqui adiantando o que a Bíblia diz, ou deixa de dizer, porque esse será o papel das duas irmãs. Adianto que uma delas é pastora, muito bem sucedida, né, de um ministério bastante grande e que abarca dezenas de outras igrejas, ou centenas, digamos assim. E a outra irmã, que não é pastora e que vai se opor ao ministério feminino, é esposa de um pastor, de uma das denominações mais antigas instaladas aqui no Brasil, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em alguns círculos da Igreja Presbiteriana, não em todos, mas em alguns, né, há um movimento aí que olha com desconfiança até para a oração que a mulher faz em cultos públicos. Pra você ter uma ideia, né? Não pode ser diaconisa, presbítera e pastora nem pensar, né? E eles têm os seus motivos para isso. De sorte que você aí de casa é um privilegiado ou uma privilegiada, porque vai ouvir duas pessoas, duas mulheres, discutindo com posições diametralmente opostas, com a mesma Bíblia, a respeito de uma questão que diz respeito a todos nós, já que, de alguma forma, eu e você e nossos familiares somos afetados pelas igrejas que nos cercam, nós as frequentamos. E aí, se a igreja for dirigida por uma pastora, essa igreja está na palavra ou não? Se alguém te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Ouça as perguntas e respostas das duas irmãs e depois você pode tirar suas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Num oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos iniciando o programa Vejam Só, e eu sei que você está doidinho e doidinha para saber quem são as duas irmãs que vão discutir o pastorado feminino. Mas isso você vai ter que esperar, porque primeiro você vai votar na enquete de hoje, está lá no site do programa, vejamsó.com.br. Importante que você vote para poder participar dos sorteios que nós vamos fazer, tanto hoje quanto no final da semana. Se você não votar na enquete, não vai participar dos sorteios, não vai ganhar os presentes que eu tenho aqui. Depois a gente fala dos presentes para você. Então você vai ficar sabendo quem são as duas irmãs que a produção conseguiu trazer para discutirem na forma de perguntas e respostas mútuas a questão do pastorado feminino. Conosco, começar pela pastora, né, que você já conhece, a combativa irmã pastora, que também é advogada, né, doutora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida. Paz e graça, pastora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Paz e graça, reverenda. É uma alegria estar novamente com vocês para debater esse tema tão importante. A senhora é pastora há quanto tempo? Sou pastora, eu creio que há uns 14 anos, mais ou menos, 15 anos. E o Ministério Eu Pão já da vinha Vida? exercendo o ministério, mas sem reconhecimento, mas eu creio que há uns 14 anos aproximadamente. Antes eu era missionária, eu era professora da escola dominical, depois líder, professora, missionária e depois pastora.
E o Ministério Pão da Vida, que é a igreja da irmã, é um ministério que ele tem ligação com as células lá do G12, não tem? Sim, nós somos discípulos dos pastores César e Cláudia Castelhanos, da Colômbia. Mas vocês têm ligação direta com ele ou de algum discípulo dele? Não, somos ligados diretamente a ele. Nós somos um dos 12 casais que representam a equipe G12 no Brasil. Então, vocês são pioneiros, então, nesse trabalho. Nós agregamos, né? Nós somamos a equipe, né? Não fomos os primeiros que aplicaram a Visão G12 no Brasil, mas nós também fazemos parte da equipe hoje. Tem ideia de quantas células existem no Brasil? É muito difícil fazer porque as células, como crescem a cada dia, é muito difícil ter essa contagem exata, mas eu posso até levantar depois para ter um número aproximado. Porque como nós temos a convenção esse ano, a gente talvez tenha um levantamento em agosto, mais assim, próximo. Agosto não, até julho, eu creio. Muito bem. Qual é o endereço da igreja, irmão? A nossa igreja fica situada na cidade de Guarulhos, na Avenida Tomé de Souza, 595, no Jardim Vila Galvão. Muito obrigado pela presença da irmã. Eu que agradeço. Do outro lado, a irmã, que é membro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela que é jornalista profissional e apresenta um programa de televisão, né, e também trabalha como conselheira de esposas de seminaristas. Essa função eu nunca tinha visto. Suênia Barbosa de Almeida. Quanto tempo faz que a irmã não vem? Paz e graça. Verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Como é que é esse programa do Mackenzie, né? Isso. Na verdade, chama Conte Comigo, né? O programa surgiu entre outras esposas de pastor que já tinham alguma certa experiência e entendiam que seria interessante que a gente abraçasse essas moças, que muitas vêm de outras regiões do Brasil, né? Vêm porque os esposos vêm estudar aqui no Seminário JMC, que é o Seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, elas, na verdade, né? Eu fui incorporada alguns anos depois. Mas essas mulheres, então, acharam que seria interessante que fosse feito um trabalho com essas moças, né? São as namoradas, esposas é aberto também às namoradas, às noivas e às esposas dos seminaristas. E o programa de TV? Então, o programa de TV é o Família e Sociedade, que é veiculado pela TV Mackenzie. E nós estamos lá discutindo alguns assuntos que têm a ver com as famílias, né? A senhora e a sua influência na o sociedade. Programa ao lado do seu marido? Sim, junto com meu marido, Fernando de Almeida. Muito que o Fernando de Almeida todo mundo conhece, aquele irmão que é capelão que vem sempre aqui também. Do Mackenzie, né? Barbudo e tal. E ele é pastor de qual igreja onde a senhora é membro? É pastor da Igreja Presbiteriana Betel. Fica na rua Doutor Mara de Moura e Albuquerque, número 200, no Jardim Monte Kemmel, Butantã. Lá no Butantã. Isso. Muito bem. Muito obrigado pela presença da irmã. Eu que agradeço. Vamos assistir a matéria que foi preparada pela Jéssica e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Desde os tempos mais remotos da humanidade, as mulheres foram oprimidas e sofreram preconceito dos homens. Isso porque elas sempre foram consideradas o sexo frágil, entre aspas. E assim, tiveram que se submeter a eles. Podemos perceber que na história as mulheres passaram por muitas dificuldades. Já foram escravas, mercadorias e objetos sexuais. Algumas conseguiram passar por cima de todo este preconceito e abusos formado pela sociedade e conseguiram se destacar. Sim, nós sabemos que muitos obstáculos já foram ultrapassados, mas só isso não é o suficiente. Ainda hoje existe o preconceito contra a mulher em diversos tipos. Preconceito racial, preconceito social, preconceito em relação à própria mulher, ou seja, ao machismo, e também o preconceito por religião. Falando em religião, uma questão que gera polêmica e divide opiniões em relação ao ministério pastoral é se a mulher pode ou não exercer tal função. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Deus não faz acepção de pessoas. Ora, quem tem a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade, como a sua regra de fé, de prática e de vida, deve
ou não deve viver à mercê da interpretação profunda de um texto bíblico? O princípio que tem que prevalecer é o da prioridade ou da superioridade? Submissão, diferenças, ordenação. Para você, o ministério pastoral feminino é bíblico? É sobre isso que discute agora o programa Vejam Só. Acompanhe. Isso mesmo. E acompanhe, porque esse debate vai ser feito em forma de perguntas e respostas, o que a gente chama de debate presidencial, né? Entre duas irmãs, duas mulheres, a produção trouxe duas mulheres extremamente capazes, né? Uma é pastora, a outra é contra ter pastora, e você vai então ouvir atentamente, elas vão ter tempo para as respostas e comentários, e ao final do programa você tira as suas próprias conclusões. Então, antes de você ouvi-las, eu vou pôr a enquete no ar. A enquete está lá no site do programa, né? Segundo as Escrituras, é permitido o ministério pastoral feminino? Essa pergunta é direta, as respostas também são diretas. Sim. Então, quem responder sim é porque crê que a mulher pode ser pastora, ou não. A Bíblia não permite que a mulher seja pastora, e tem o não sei, o famoso não sei. Você tem que votar para se habilitar aos presentes que eu vou mostrar já já aqui para você. Essa enquete está lá no vejamsó.com.br. Pastora Valéria Aparecida Messias Lima é pastora do Ministério Pão da Vida. Em rápidas palavras, pastora, qual vai ser a sua linha de defesa do Ministério Pastoral Feminino? Bom, é evidente que eu vou dizer que sim, que tem respaldo bíblico para que a mulher seja consagrada e considerada pastora. Haja vista um número de mulheres que contribuíram tanto para o ministério de Jesus quanto para o ministério de Paulo, e não somente para o ministério, mas também no Antigo Testamento. Então, eu acho que vai, sim, dentro das questões que a gente vai fazer, eu acredito que isso aí vai ser respondido. Tá bom. A senhora foi muito sucinta. Você falou em rápidas palavras, tá bem, né? Rápidas palavras. E a irmã Suênia, qual vai ser a sua linha de defesa da ideia de que a mulher tinha que ficar lá no fogão e no... Não. Não é isso que eu vou defender. Por que a mulher não pode ser pastora? Bom, eu faço uma distinção entre ministério pastoral feminino e ordenação pastoral feminina. Porque eu entendo que quando a gente observa a lista de dons espirituais que Paulo deixa registrado, ele não faz essa distinção entre homens e mulheres. Ou seja, tanto homens como mulheres recebem dons espirituais para serem usados para a edificação do corpo de Cristo. Mas eu entendo que, em relação à ordenação, há alguns textos que nos deixam a entender que alguns cargos, como os cargos de liderança, como os cargos de presbítero, pastores, eles, inclusive, até com base no colégio apostólico, né, que Jesus preparou, a gente entende que a ordenação de mulheres para o exercício do pastorado é algo que eu tenho dificuldades de encontrar fundamentação bíblica. Muito bem. Aí você tem duas jovens mulheres com experiência farta na vida cristã, mulheres de Deus que conhecem as Escrituras e que vão discutir esse assunto aí. Talvez seja um dos debates mais importantes que nós já fizemos na longa história de vida do programa Vejam Só. E você é um privilegiado, uma privilegiada por assistir. E vai ser mais privilegiado ainda se ganhar os presentes que eu vou sortear aqui, né? Se você participar do programa, votando na enquete, você pode ganhar... Cadê? Está aqui, ó. Este livro, que é um presente da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, Uma Fonte para a Espiritualidade, do pastor Alcindo Almeida, da editora Aba Press. Esse pastor é um ministro presbiteriano que escreve sobre a espiritualidade profunda em forma de meditações. Então, se você é responsável por pequenos grupos de estudo bíblico, se você escreve boletim, coisas do tipo, ou mesmo que é para o seu enlevo pessoal, né, esse livro é extremamente útil, tá? Um guia para a espiritualidade, da editora Aba Press, vai ganhar quem for sorteado no programa de hoje. E, para você não ficar só com o livro, né? Porque, afinal de contas, não é só a mente que precisa se vestir, você também precisa ficar elegante, né? Eu vou sortear junto
a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, que vai te deixar muito estiloso ou estilosa. Aí, essa camiseta aí. E já que estamos falando da Agrade, permita-me fazer uma pequena propaganda. A Agrade é uma escola com mais de 600 filiais no Brasil, esperando a sua matrícula. Todos os cursos da Agrade visam a obra de Deus, para você se aperfeiçoar na obra de Deus. Então, tem curso de teologia, lógico, inclusive com pós-graduação em teologia também, mas tem cursos mais focados. Por exemplo, tem gente que quer estudar só escatologia, a Agrade tem o curso. Ou então, só fazer uma análise dos livros da Bíblia, a Agrade tem o curso, né? Ah, eu queria conhecer as Escrituras, tem o curso bíblico. Esse tem em todas as filiais da Agrade, tem o curso bíblico, muito bom por sinal. Tem curso de música, tem curso de capelania, tem curso de evangelismo, Libras, Língua Brasileira de Sinais. Bom, eu nunca me lembro de todos os cursos da Agrade, são muitos. Faz o seguinte, anota o telefone, amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819 e se informa sobre a Agrade perto da sua casa e quais são os cursos que são oferecidos lá, tá bom? Faz isso, eu tenho certeza que você vai ficar feliz da vida. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Estamos com um probleminha inédito no nosso programa. Normalmente, quem começa as perguntas é o pastor mais velho. Como eu tenho duas irmãs e é falta de educação pedir a idade delas, vamos fazer o seguinte. Começaremos com a pastora Valéria, né? Porque ela já é pastora. Então, tá bom. Talvez você seja mais velha também, né? Não sei, não fui eu que disse, não sugeri isso e vamos mudar de assunto. Eu já entendi a dica. Como mulher tem mania de perseguição. Tá bom. No próximo bloco, a pastora Valéria vai começar fazendo as inquirições à irmã Suênia, tá bom? Então, acho que eu posso chamar a vinheta, né? Vamos para o intervalo, voltamos já com o início do debate no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só e agora iniciaremos a fase das perguntas, né? A pastora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida, vai iniciar a inquirição e quem vai responder é a irmã Suênia Barbosa de Almeida, jornalista da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode fazer a pergunta, pastora. Sim, muito bem. Vamos começar então, já que eu sou mais velha, vamos começar. Como se explica o texto de Gálatas 3:28? Se Deus pode incluir judeus e gentios no ministério, por que não incluiria tanto homens quanto mulheres? Para não comer o tempo dela, a irmã pode ler Gálatas 3:28? Eu ia abrir agora. Com muito prazer. Se eu me dar só um segundinho que eu já abro rapidinho. Não tem problema. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a pergunta da irmã é com base nesse texto. Pode refazer a pergunta? Claro. Se Deus pode incluir judeus e gentios, por que não incluiria tanto homens quanto mulheres no ministério? 3 minutos, irmã Suênia. Bom, acho que o que é importante a gente avaliar aqui nesse caso é o contexto da passagem, né? A passagem não está se referindo à liderança, né? A passagem não fala a respeito de liderança. Ela está falando, na verdade, sobre a unidade do corpo de Cristo, né? Então, quando Cristo é aceito, quando as pessoas abrem o seu coração para recebê-lo, elas passam a fazer parte desse corpo de Cristo. A partir do Novo Testamento, principalmente com o ministério de Paulo, a gente percebe que o evangelho se expandiu, ele não ficou restrito ao povo judeu, né? O povo judeu foi escolhido no Antigo Testamento para ser a vitrine de Deus, para mostrar ao mundo quem era o Deus verdadeiro. Era esse o objetivo do povo judeu ter sido escolhido no Antigo Testamento. Então, embora a gente encontre várias passagens no Antigo Testamento falando de pessoas que não eram do povo judeu, mas que se essas pessoas se rendessem a esse Deus, né, passassem a adorá-lo, elas seriam incorporadas ao povo judeu, inclusive.
Mas esse ministério essa propagação do Evangelho que passou a ser extensiva a outros povos, ela é mais nítida, mais evidente a partir do Novo Testamento. Então, principalmente com o ministério de Paulo, que esse é o grande mistério que ele guarda, né? Que ele diz, esse é o meu grande mistério, que Deus não se revelou somente aos judeus, ele também se revelou aos gentios. E aqui, essa passagem, ela fala justamente sobre isso, sobre a partir de como nós somos feitos um em Cristo, né? Independente de sermos judeus ou gregos, escravos ou livres, mulheres ou homens, né? Então, eu não consigo encontrar nesse texto em específico uma base que possa sustentar a ordenação do ministério pastoral feminino. Então, o texto está falando só de salvação? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito obrigado, irmã. Seus comentários, pastora Valéria, 3 minutos. 3 minutos. Na realidade, que eu coloquei esse texto para chamar a atenção, para a gente poder iniciar o nosso debate. Mas se você for verificar, na realidade, em 1 de Pedro 2, 5 e 9, Cristo, naquele texto, ele não substitui o sacerdócio levítico por um eterno. E aí, nesse texto, todos nós somos igualmente sacerdotes. E o texto fala, vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na realidade, dentro desse contexto, a mulher também está inserida. Então, eu vejo que a pessoa que defende, que não tem base bíblica para a ordenação da mulher para o ministério, nunca vai encontrar fundamento realmente, porque naquela época não se usava essa nomenclatura, pastora, mas o trabalho que as mulheres efetivamente faziam eram trabalho pastorais. O trabalho que elas faziam era um trabalho pastoral. E elas eram niveladas e igualadas ao trabalho do homem. Se elas podiam profetizar, a profecia era para edificar, consolar e exortar. Então, se ela profetiza, ela exerce o mesmo ministério que o homem também exercia. Então, há vários textos bíblicos que respaldam o exercício desse ministério. Haja vista também várias cartas de Paulo que eu quero fazer em outra questão, em outra pergunta, que respalda isso, quando ele inclui o nome de mulheres que contribuíram para o seu ministério. Mas eu vejo que em todos esses textos, ele deixa uma abertura para que nós coloquemos a mulher inserida dentro desse contexto. E essa é a minha posição. Tá bom. Agora é a vez da irmã Suênia, que é jornalista e membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, inquirir a pastora Valéria, lá do Ministério Pão da Vida. Pode fazer a primeira pergunta, irmã Suênia. Então, na verdade, eu gostaria de perguntar, então, qual seria a fundamentação bíblica para respaldar a defesa da ordenação pastoral feminina? Haja vista que eu não estou dizendo que a mulher não tenha um ministério pastoral. Eu estou fazendo uma distinção entre o dom do pastoreio e a ordenação pastoral feminina. Quais seriam os textos que respaldam ou aquilo que realmente fundamenta a decisão de se ordenar mulheres ao ministério? 3 minutos, pastora Valéria. Na realidade, como eu falei para vocês, há vários textos que fundamentam, no meu entendimento, a ordenação feminina para o ministério pastoral. Quando Paulo faz os seus agradecimentos nas suas cartas, ele menciona o nome de várias mulheres que colaboraram para o seu ministério. E um desses nomes que ele menciona, eu acho que eu vou precisar ler aqui Romanos 16, à vontade. 17. Deixa eu ver aqui para a gente não ficar apenas nas palavras, que não dá para lembrar todos os textos de cor, né? Ainda não tenho essa memória fotográfica. Aqui ele elenca aqui nesse texto várias mulheres que colaboraram no seu ministério. Ele diz, recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, nivelando aí tanto um quanto o outro.
os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, a Estaques, meu amado, saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai os da família de Aristóbulo, saudai Herodião, meu parente, saudai os da família de Narciso, a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrico, a Flegonte, a Hermes, a Pátroba, são nomes difíceis, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Na realidade, esse texto aqui ele é bastante longo, mas se a gente for verificar, aqui Paulo menciona o nome de várias mulheres que colaboraram. E a gente tem que entender que naquela cultura daquela época, a mulher, ela não era contada, não era nominada, não era considerada. A gente estava dentro de uma cultura em que a mulher era discriminada. Ela era contada apenas como um objeto. Ela, no direito romano, fala res, era uma coisa. E aqui, se essas mulheres foram mencionadas, igualadas aos homens, com certeza absoluta, e se você for estudar história, elas cooperaram e muito para o trabalho de Paulo. Tanto colaboraram e fizeram o seu trabalho eficaz, que foram mencionados no mesmo nível que os homens. Então, para mim, este é um texto muito importante que fundamenta isso. Então, eu creio que se Paulo vivesse hoje, ele ia falar, saudai a Valéria, que colaborou muito no meu ministério também. Eu espero que ele saúde a mim também. E tá bom. E é isso aí. Acabou o tempo, irmão. Acabou o tempo, irmão. Agora a irmã Suênia tem 3 minutos para comentar a resposta da pastora Valéria. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que a postura de não pensar a respeito da mulher como uma possível pessoa a ser ordenada ao ministério pastoral é uma postura de alguém que considera a mulher como inferior. E em nenhum momento eu consigo encontrar na Bíblia qualquer menção a mulher como sendo considerada inferior. Ela era considerada inferior para a sociedade, para aquele contexto histórico, mas diante de Deus, eu não consigo encontrar nenhum texto bíblico que considere a mulher como sendo inferior ao homem. Muito pelo contrário, né? Se a gente for observar a própria criação da mulher, se a gente for observar, por exemplo, quando Deus passa a Moisés os 10 mandamentos, tem um dos mandamentos, né, o 5º mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, ele está considerando que a mãe também é digna de honra, né? O fato do próprio Paulo citar essas mulheres já mostra o quanto elas foram importantes ao seu ministério, até por conta de terem hospedado a ele, talvez por terem contribuído. A gente não sabe quais eram as funções dessas mulheres, né? As funções delas não estão claras nesse texto. Mas eu não encontro nenhum respaldo bíblico que apresente a mulher como sendo alguém que não possa participar ou contribuir para o ministério e para a propagação do evangelho, né? Ou que ela seja considerada como alguém inferior, incapaz, que não possui suas faculdades mentais no mesmo nível que o homem. Eu não encontro nenhum respaldo bíblico para defender essa questão, né? A minha questão é em relação a papéis. Quais foram os papéis que o próprio Deus definiu para o homem e para a mulher? Então, eu também gostaria de ser, se Paulo fosse escrever uma carta hoje, eu também gostaria de ser mencionado na carta dele como alguém que contribuiu para o crescimento do evangelho, independente de eu ser pastora ordenada e estar lá na frente ou não. Eu acho que o corpo de Cristo é tão rico, né? Eu acho que é tão bonita essa engrenagem que é o corpo de Cristo, né? De cada um exercendo sua função, de um completando o trabalho do outro. Eu acho isso tão salutar, tão louvável, né? E eu acho que é isso que deixa o corpo de Cristo tão especial, porque são pessoas diferentes, de realidades diferentes, desempenhando funções diferentes e ao mesmo tempo sendo uma
em Cristo. Bom, cada uma delas já fez a primeira pergunta, então a palavra volta para a pastora Valéria, do Ministério Pão da Vida, que vai fazer a segunda pergunta dela. Não tenho mais réplica? Não tem réplica não, senhora. Poxa vida. A Bíblia diz, você deve conhecer o texto, que as mulheres devem permanecer caladas. Isso equivale a dizer que elas não devem ter voz dentro da igreja. Se você for analisar friamente, né, o pé da letra. Então, como se explica, dentro do contexto neotestamentário, que algumas mulheres profetizavam? Qual era exatamente essa função e como se explica esse ato delas profetizarem dentro do contexto neotestamentário? A senhora entendeu a pergunta? Sim. Então, 3 minutos para a resposta. Bom, existem textos da Palavra de Deus que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação que a gente vai dar. Porque muitos textos, eles são para um determinado contexto, outros textos, eles são normativos, ou seja, eles não se alteram, apesar das alterações da sociedade, da evolução dos pensamentos, das novas filosofias que fazem parte de uma época, eles não se alteram. Esse texto de 1 Timóteo é um deles, né? Ele fala, ele está traçando um perfil, né, de como deveriam ser os adoradores de Cristo, né? Antes, ele fala adverte a Timóteo como deveria ser o seu próprio comportamento, e aqui, em especial, ele vai falar sobre como deve ser a função do homem e da mulher. Então, ele fala, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Aí ele vem falar de como ele quer que as mulheres se portem. E eu não posso tratar esse texto com o nariz torcido, porque ele está falando isso como uma recomendação que deveria ser seguida, né? Então, ele fala qual é o argumento que ele utiliza para que a mulher fique em silêncio. E eu vou entrar um pouco na pergunta que eu gostaria de fazer mais para o final, mas, por exemplo, ele usa o argumento de quem foi tentado primeiro, quem caiu na tentação foi Eva, ela foi enganada, né? Então, por conta disso, ela tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Por que é importante levantar essa questão? Porque qual foi a atitude de Eva ali naquele lugar, né? Ela simplesmente ignorou o padrão bíblico que Deus havia estabelecido de que o seu marido seria o cabeça do seu lar, isso fica bem nítido, né? A Eva foi criada a partir de Adão para ser uma auxiliadora idônea, e quando ela passa pela tentação, ela já havia ouvido de Adão, porque Deus fala com Adão que ela deveria não fazer, Adão passa para ela essa informação, e ela, no momento da tentação, ela simplesmente toma a iniciativa de pegar a fruta, ela não pergunta para o seu marido, e ela come dessa fruta. E qual é o resultado de tudo isso? Toda a humanidade foi comprometida a partir de uma única iniciativa daquela mulher. Toda a humanidade. Então vem Deus e fala, olha Eva, a partir de agora, então, o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Tá bom. É gostoso ouvir isso de uma mulher. Você está feliz, né? Eu estou. Maldade. Você está se sentindo... Pastora Valéria, 3 minutos para a senhora comentar a resposta da irmã Suênia. Não, na realidade, ela fez um comentário de submissão que não teve nada a ver com a pergunta que eu fiz, com todo respeito. Eu entendo, concordo com o que você falou, eu não estou questionando aqui a submissão, eu acho que a mulher tem que ser submissa ao marido. O contexto aqui, se a mulher deve ou não ter um ministério pastoral. E eu perguntei por que a questão de profetizar. Porque... eu posso até, só para encerrar a minha fala... Desculpa, agora é minha vez. Perdão, eu respeito. Só para a gente seguir a regra, né? Para não perder linha de raciocínio, tá? Claro, não, claro. Respeito. Por exemplo, Filipe, ele tinha 4 filhas que profetizavam, ok? Não vamos ler o texto que você já conhece. O senhor é professor, mestre, conhece muito melhor do que eu. E profetizar, segundo o conselho do apóstolo Paulo,
conceito do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:3, se caracteriza quando se fala aos homens, não era aquela profecia que se usa hoje, que eu recebi uma profecia, não é esse o contexto. Quando se fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E seguindo essa linha de raciocínio, naquele tempo uma mulher que tenha recebido esse dom, ela estaria habilitada para para exercer o ministério tal qual o homem. Porque se ela está profetizando, se o homem profetiza, olha só, é uma coisa lógica. Se o homem profetiza, ele edifica, exorta, consola, por que a mulher, quando profetiza, não está edificando, exortando e consolando? Ela está fazendo o que quando profetiza? Então, ela está falando outro tipo de coisa? Ou está exercendo outro tipo de atividade? Então, a visão bíblica, a visão atual de não concordar com a ordenação para o ministério pastoral feminino é uma visão preconceituosa. E eu também concordo no aspecto em que a irmã diz, de que o corpo de Cristo se completa, realmente se completa. Eu acredito nisso, porque nem todas as mulheres são chamadas para serem pastoras. Tem mulheres que foram chamadas para serem professoras da escola dominical. Tem mulheres que foram chamadas para serem, ou cuidarem das crianças, ou outras para cuidarem da cantina. Eu não fui chamada para cuidar da cantina, nem cuidar das crianças. Eu recebi o dom para servir como pastora na igreja. E eu não vou deixar de exercer porque alguém tem algum tipo de preconceito. E eu, quanto eu viver, vou pregar isso. Acabou? Acabei. Tá Meu bom. tempo já foi? Foi. Tá bom. Não, ainda tinha uns Tinha, segundos. né? Já pegou os meus segundos. Agora já é. Tá bom. Irmã Suênia Barbosa de Almeida, jornalista, a senhora vai fazer agora a sua segunda pergunta à pastora Valéria. E se a senhora quiser, pode, nessa pergunta, incluir elementos que a senhora entendeu que não ficaram claros na pergunta dele. Devolve a bola para a quadra dela, enfim. Okay. Use a tática que a senhora quiser, tá? Não, é só porque o texto que você utilizou para respaldar a questão das mulheres que profetizavam é um texto que está escrito no livro de Atos, não é isso? Não, mas eu não mencionei texto, só falei mas qual que é era... a sua pergunta? Então, é só para esclarecer que esse livro é um livro histórico, não é um livro normativo. Sim, eu creio. Então, ele não deve ser entendido como livro normativo, e sim como livro histórico para complementar a minha resposta. Mas tem a ver com a pergunta que eu gostaria de fazer, porque, por exemplo, é uma pergunta um pouco difícil, eu espero que eu seja bem clara naquilo que eu for falar. Me perdoem se eu não conseguir me expressar da maneira como eu gostaria. Mas, na minha percepção, né, a argumentação que é utilizada para defender, por exemplo, a homossexualidade como aceitável pela Bíblia, será que não é a mesma utilizada para defender a ordenação pastoral feminina? Porque os primeiros, qual é o argumento para a defesa dessa prática? É o argumento sociológico, ou seja, o entendimento da Bíblia, utilizando o meu contexto para interpretá-la, porque os tempos são outros, porque essa visão é uma visão machista e preconceituosa, né? Então, nós temos que entender a Bíblia como isentos desses conceitos. Então, por isso, a defesa da ordenação pastoral feminina. Mas será que essa é a maneira correta de se ler esses textos, né? É a maneira correta de se apropriar desses textos para respaldar uma atitude, né, como o caso da ordenação pastoral feminina? 3 minutos, pastora Valéria. Bom, primeiro eu quero aproveitar do meu tempo para esclarecer que quando eu fiz a pergunta com relação à mulher permanecer calada, não estava fazendo menção ao livro de Atos dos Apóstolos, que eu também fiz teologia e sei que é um livro histórico que não se serve, pode servir como doutrina. Eu fazia menção ao texto de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, e também ao texto que Paulo escreve aos Coríntios, que você deve conhecer. Então, só para esclarecer. Okay. Não tinha nem em mente o livro de Atos dos Apóstolos, que não serve como doutrina. Agora, com relação à tua pergunta, eu achei uma pergunta assim muito, com todo respeito, confusa, porque você igualar a aceitação do homossexualismo na igreja, a aceitação da mulher como pastora, não tem nada a ver. Porque você está abrindo mão de princípios totalmente antibíblicos, aceitando uma relação homossexual. E você aceitar a ordenação feminina é você apenas normatizar, vamos dizer assim, aquilo que já existia no Novo Testamento.
E as mulheres trabalhavam, as mulheres faziam. E aquelas mulheres cujas casas serviam para hospedar, Paulo fez menção. Essa daqui hospedou. Se a outra tivesse só hospedado, ele tinha falado. Essa aqui hospedou. Não, a outra colaborou para o ministério. A outra pregou. A mulher a samaritana, ela pregou o evangelho. Ela não hospedou ninguém. Ela saiu pregando para todo mundo, ganhando as pessoas para Cristo. Então, Lídia, ela era uma mulher influente na sociedade. Está em Atos do Apóstolo, tudo bem, mas ela tinha uma influência na sociedade. E ela não era apenas uma hospedeira. Ela não tinha uma casa para hospedar. E as mulheres que exerceram papel fundamentais e importantes dentro da Bíblia Sagrada, não usavam apenas suas casas para hospedarem alguém. Pelo contrário, muitas vezes usavam suas casas para evangelizar e elas tinham um poder de convocação tão grande que se tornavam líderes daquele grupo. Então, você comparar a aceitação do homossexual com a aceitação da ordenação feminina como fundamentação dos mesmos princípios, eu acho que não tem nada a ver, é totalmente infundado, incabido para o nosso que a gente está tratando. É preconceituoso mais uma vez. Muito bem. Deixa ainda 10 segundos. Tá, mas tá bom? Tá bom. 3 minutos para a senhora comentar a resposta. Então, eu acho que está havendo uma confusão aqui, né? Porque, gente, eu não estou levando em conta que a mulher não deva trabalhar, pregar o evangelho, ou dar aulas, ou profetizar no sentido de interpretar a palavra de Deus na medida que ela ensina, porque existem inúmeros textos que dizem isso, que mostram que a mulher, aliás, inclusive, essa é uma recomendação do próprio Paulo a Tito, né, de que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa, e a motivação ali é muito profunda. Para que elas deveriam agir dessa maneira? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Mas muitas vezes, como é que então a gente faz com esses textos que dizem que a mulher deve estar calada na igreja, que quando ela quiser perguntar alguma coisa ou aprender alguma coisa... eu estou fazendo uma distinção entre falar e orar, ou seja, há outros textos também, né? Agora, eu estava até, acho que é em Efésios, se não me engano, não, acho que é no próprio 1 Timóteo mesmo, que fala que eu não permito que as mulheres exerçam autoridade sobre o homem. Se a mulher está numa postura de autoridade, é uma recomendação para que isso não aconteça, na mesma medida que é uma recomendação para que a homossexualidade... Né? Do mesmo jeito que a homossexualidade é vista como algo condenável à palavra de Deus. Se há textos explícitos que dizem que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, a gente precisa observar, precisa olhar com bastante zelo e cuidado esses textos, né? Para que a gente não acrescente ou utilize outros textos que dão margem para a gente entender que a mulher, ela exercia o ministério pastoral em forma de, ou seria ordenada como pastora, né? Conforme a palavra de Deus apresenta. Então, eu não estou aqui dizendo ou negando que a mulher não tem capacidade para ensino, que ela não tenha o dom de ser pastora, porque eu conheço muitas mulheres que são conselheiras, que são professoras, que são muito capacitadas, que Deus tem revelado a elas palavras a partir do conhecimento que elas têm adquirido da palavra, para a edificação de outras pessoas. Eu admito isso em absoluto. O que eu só não encontro respaldo mesmo é para a questão da ordenação feminina e para a mulher exercendo autoridade sobre o homem, porque os textos são muito claros e a argumentação é muito forte, porque primeiro foi tentada Eva e não Adão. E ao contrário da gente pensar, por exemplo, que aquilo que Deus fala para Eva, né? O seu desejo será para o seu marido e ele te governará, em primeiro lugar, foi Deus que fez. Isso não pode ser... Foi Deus quem disse, isso não pode ser visto como algo preconceituoso. Em segundo lugar, foi Deus preservando aquela mulher de fazer uma besteira tão grande quanto aquela que ela tinha feito já na primeira tentativa de se tomar à frente do homem. A senhora falou mais uma vez que a mulher fez besteira. É bom ouvir isso. Está feliz. Eu estou muito. E não fez? Fez. Comprometeu a humanidade inteira? Pois é. Então, antes de ir para o intervalo, vou adiantar o que você pode ganhar participando do programa de hoje, além do rico conhecimento que você está adquirindo ouvindo essas irmãs.
Se você não for sorteado e não ganhar o brinde da grade hoje, seu nome estará na base de dados para o sorteio do kit da Jo Rezende, que vai ser no final da semana. Dá uma olhadinha como é bom. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Brigadão. Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho vamos para o último bloco do debate de hoje entre essas duas irmãs sobre o pastorado feminino. Não perca. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só e estamos discutindo se a mulher pode ser pastora. Conosco está a pastora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida, obviamente defendendo que a mulher pode sim ser pastora. Então ela vai fazer a terceira inquirição dela, a irmã Suênia Barbosa de Almeida, que é jornalista, esposa do reverendo Fernando, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastora Valéria, sua pergunta número 3. Ou a que a senhora quiser fazer, lógico. Bom, vamos lá então. Quando os homens se negam em reconhecer... Faz uma pergunta mais atual, tá? Que eu acho que a gente tem que contextualizar o que a gente está tratando. Quando os homens se negam em reconhecer o ministério pastoral feminino, porque isso parte dos homens, lógico, e algumas mulheres colaboram com isso também, porque a gente tem preconceito. Na atualidade, não seria uma forma para não abrir mão da sua proeminência, deles continuarem em evidência? Eles não têm um pouco de medo da mulher aparecer mais do que eles? Credo, pastora! Estou perguntando o que acontece na atualidade. Tá bom, repete a pergunta, por favor. Ela entendeu. Eu sei, mas eu fiquei chocado. Ficou chocado? Quando os homens se negam em reconhecer o ministério pastoral feminino, na atualidade, não seria uma forma de não abrir mão da sua proeminência? Eles não teriam um pouco de temor das mulheres se destacarem mais do que eles? Porque eu já vi pastores que são muito mais pastores do que pastores, alguns outros pastores. Porque o que eu entendo, com todo respeito, e o reverendo tem que concordar comigo nisso daí, tem alguns pastores que só Jesus na causa. Eu não sei quem foi que ungiu esse cara. Que é melhor rever, como não dá para tirar a unção sem arrependimento e vai continuar sendo pastor. Mas vocês têm que concordar comigo que alguns pastores foram ungidos sem ter o dom, sem ter o chamado. O senhor sabe disso. E a pastora então, não. Não, pode ser que algumas pastoras também, evidentemente. Não estou falando... Não, aqui... Tá, não, estou igualando aqui, o homem contra a mulher. Mas não seria um temor das mulheres se destacarem? Porque as mulheres são mais dedicadas, mais estudiosas, elas levam as coisas mais a sério. Não são melhores do que os homens, mas elas levam a sua função a sério. E quando elas assumem seu chamado pastoral, assumem de verdade. Elas se doam por aquilo. Elas não são acima do homem. Elas podem estar no mesmo nível do homem, pregando da mesma maneira. Na minha igreja, quando meu marido prega, quando eu prego, é igual. Eles recebem da mesma forma a instrução. Eu posso ensinar tanto para os discípulos dele quanto para as minhas discípulas. E não tem nenhuma diferença. Tanto faz ele falar quanto eu. Eles recebem da mesma maneira. Porque eu tenho um ministério reconhecido, não somente por Deus, mas pelos pastores que me ungiram e pela comunidade. Tá bom. Então, não seria uma maneira de... Eu não tenho um pouquinho de temor? 3 minutos. Medo da gente aparecer demais? Irmã Suênia. Eu acho um pouco triste pensar dessa maneira, porque eu vejo Deus com seus planos tão claros e tão bem definidos e a sua sabedoria é tão incomparável à nossa, né? Eu enxergo, eu não consigo, mesmo pensando no nosso contexto, eu não consigo partir do nosso contexto para interpretar a Bíblia. Eu tenho que partir da Bíblia para tentar entender o nosso contexto. Então, se eu enxergo que Deus
separou. E isso é muito nítido, né? Desde a criação de Adão, que foi criado completamente diferente de Eva, das muitas vezes que ele fala que o marido é o cabeça da esposa, de que o homem é o cabeça, de que ele é o líder, e de que, por exemplo, na recomendação aos bispos, aos diáconos, ele diz que eles devem governar bem as suas casas, que eles devem ser bem preparados, não podem ser neófitos, né? Devem ensinar bem. E que o fato de Deus ter feito a mulher como uma auxiliadora idônea, o idônea já dá toda a resposta para nós de que ela é capacitada intelectualmente e em todas as suas habilidades, né? Então, eu acho muito triste, em primeiro lugar, se passa pelo coração do pastor ou do homem, né, do líder, essa questão de que se eu der oportunidade para que mulheres assumam a liderança, eu vou ter o meu ministério diminuído, não sei, vou ter o meu ministério... eu vou ficar acuado diante da capacidade delas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito triste, porque se a gente vê qual é a recomendação para o bispo, para o diácono, para o pastor, é de que ele seja um homem irrepreensível. Ele continua sendo pecador, mas o que Deus espera dele é que ele seja irrepreensível, que ele seja habilitado, né, que ele maneje bem a palavra da verdade, que ele tenha destreza na instrução, no conhecimento da palavra de Deus, que ele saiba responder às questões que podem surgir. Então, se ele, diante de Deus, ele tem essa... ele traça isso como uma meta para a sua vida, já que Deus o chamou para o pastorado, eu não vejo motivo para que ele se sinta acuado ou intimidado pelo que uma mulher possa fazer. E eu não acho que a mulher é mais isso, mais aquilo outro. Eu acho que ambos são totalmente capacitados para fazer diversas coisas e coisas distintas. Eles não precisam fazer as mesmas coisas, né? E eu entendo que mesmo se a mulher ela tem o dom do pastoreio, ela não precisa ser ordenada como pastora e nem exercer autoridade sobre o homem, já que a Bíblia não nos autoriza isso, mas ela pode ser conselheira, ser instrutora, ser educadora. Poxa, a gente que é mãe, a gente não educa os nossos filhos? E menos pastora. Tá bom. Pastora Valéria, a senhora tem 3 minutos para comentar a resposta da irmã Suênia. Então, se a mulher pode ser... A irmã é Suênia. Suênia, que é diferente do teu nome. A irmã Suênia falou, se ela tem essa vocação para o pastoreio, ela pode fazer tudo sem ter chamada de pastor. Então, qual é a diferença? Se eu tenho uma vocação para o pastoreio, e qual é a diferença da mulher ser chamada pastor? Em que isso vai diferir? Em que isso vai afetar a igreja? A não ser um reconhecimento que ela já é de fato. Então, na realidade, a ordenação feminina, ela nada mais é do que reconhecer aquilo que a mulher já vem fazendo. Então, quando eu fui ordenada pastora, eu não fui assim porque o pastor me achou simpática, porque eu falava muito, que era briguenta, não. Vou ordenar a Valéria para ela não ficar me contestando. Não, quando eu fui ordenada é porque eu já vinha exercendo o ministério pastoral antes de ser ordenada pastora. E assim também acontece com o homem. Mas eu estou falando de casos que eu já vi, não vou contar de nenhum caso aqui não. Porque o Júlio falou para não falar de casos que aconteceram. Mas eu já vi casos do marido ter ciúmes da mulher tão grande que ele proibia a mulher de falar, porque a mulher, ela se destacava mais do que ele. Não vou citar lugares, nem cor, nem cidades, nem nada, para não dar detalhes. Mas eu vejo que há, sim, uma certa competitividade, e isso não tem nada a ver com... Deus não tem nada a ver com isso, isso é da natureza humana. Natureza humana que é caída, que é pecaminosa e que vive as suas ambiguidades, mesmo tendo aceitado a Cristo. A gente tem que concordar com isso. E tem muitas mulheres que cumprem melhor o seu papel como pastora do que alguns maridos que acabam cometendo atos falhos, erros, e colocando a perder o ministério que ele conquistou com tanta... que ambos, né, conquistaram com tanto zelo, com tanta dificuldade. E uma coisa que eu queria apenas agregar para finalizar, que é a minha última fala, né? Não. Só posso falar depois também? Pode. Então. Então, o que eu vejo é que, por que a mulher pode ser chamada de missionária, educadora, professora, conselheira? Na realidade, o que eu vejo é que você é uma pastora. Se você aconselha, se você atende, você prega, você ministra na igreja. Para mulheres. Então, não ministra para os homens? Não. Mas se você ministra para os homens, por que não pode... Para as mulheres, por que não pode ministrar para os homens? Todos nós somos iguais. O ensinamento bíblico é igual para todos. Por que eu posso... Então, eu vou pregar, eu vou falar assim, hoje, queridos, eu vou pregar
na minha igreja. Hoje eu vou pregar só para as mulheres. Os homens coloquem aí a mão no ouvido e não ouçam o que eu estou falando. Não dá para não ter cabimento. Você poder pregar para mulher, não poder pregar para homem. Se a igreja é uma comunidade que todos nós fazemos parte da mesma comunidade, estamos sentados todos juntos, a não ser na congregação cristã, que é homem de um lado e mulher do outro. E a mulher realmente lá não tem voz. Mas é uma atitude totalmente preconceituosa, eu repito isso daí. É preconceituosa. Eu já fui em igrejas para pregar que eu não podia subir no púlpito, tinha que pregar de baixo. Eu preguei de baixo, mas era reunião de mulheres. Eu não conseguia captar, entender por que uma mulher não podia subir no púlpito para falar. Qual era a diferença? Se o púlpito é mais alto ou mais baixo? Qual que é o problema? É bíblica. Se você está vivendo um contexto, você está tratando de uma situação histórica que aconteceu lá no passado. Não, mas a sua interpretação é sociológica. E que a mulher foi proibida de falar porque ela causava constrangimento naquela ocasião. Agora as mulheres do século XXI, ela pode falar e deve falar. Só não pode agora que já acabou o tempo. Tá bom. Irmã Suênia, se a senhora quiser, pode usar na sua próxima pergunta, que é a pergunta número 3, essa questão da autoridade sobre o homem que a senhora queria falar e não podia agora, tá? Mas isso é a seu critério. A senhora vai fazer a sua terceira inquirição. Então, a gente encontra os textos falando que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. O que você faz com esses textos? Você entende que esses textos devem ser entendidos naquele contexto? Porque a recomendação em relação a esses textos, o Paulo termina dizendo, mas isso eu falo como mandamento. Aquilo que a Bíblia fala como uma atitude, né? Por exemplo, no caso das mulheres usando o véu na igreja de Corinto. Paulo deixa claro lá, olha, isso não é o uso do véu, até por conta, né, historicamente falando, aquelas mulheres que tinham cabelo raspado, elas eram as prostitutas que se converteram ao cristianismo. E para que não houvesse discriminação entre elas, foi instituído então que elas usassem o véu. E Paulo falou assim, mas essa, no finalzinho, ele disse, mas essa não é a recomendação de todas as igrejas do Senhor. Isso aqui é uma atitude que a gente tomou para que essas mulheres não sofram discriminação. Agora, no caso do exercício da autoridade sobre homens, isso é muito claro. E ele fala, eu falo isso como mandamento. Como que a gente lida, então, com esses textos, né? Porque não dá para a gente interpretar a Bíblia aqui de um jeito, aqui de outro. Isso aqui é para a época, isso aqui não é para a época. Não, a Bíblia ela tem que ser entendida no seu contexto. Naquele contexto, o uso do véu era algo para aquela igreja específica. Naquele contexto, o exercício da autoridade tem uma argumentação que começa lá no Éden. E ele termina dizendo, isso é um mandamento. O que você faz com esses textos? 3 minutos, pastora Valéria. Muito bem. Mais uma vez eu repito que se a gente fosse considerar todos esses textos... Mas tem que considerar. Não, eu estou agora me posicionando. Se nós fôssemos considerar todos esses textos ao pé da letra, nós teríamos também que usar o véu, teríamos também que obedecer muitas coisas que Paulo fala. Tem um texto bíblico que eu falei, eu quero falar sobre ele novamente, que é o de Romanos 16, 1 a 17. Nesse texto aparece uma expressão que fala da auxiliadora, da cooperadora. E esse texto no original grego é prostates. Essa palavra traduzida, ela não aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras, ela está no original grego. E significa uma mulher colocada acima, como autoridade acima de outros. Então, se você for estudar até o original, você vai ver que tinham mulheres que exerciam autoridade sobre homens, sim. Talvez não recebesse o nome de pastora, porque não se usava naquele contexto essa nomenclatura, mas exerciam sim. O que mudou de lá para cá é que não temos como não contextualizar, porque nós não vivemos no século I, nós vivemos no século XXI, e é natural. O que nós vamos fazer então com as milhares de pastoras que existem? A gente vai desordenar todo mundo e vai desabilitar essas mulheres? As milhares de mulheres que contribuíram para a evangelização do mundo, elas vão ser desconsideradas? As milhares de mulheres no mundo que evangelizam multidões e atraem multidões para Cristo, elas têm que ser desordenadas só porque elas pregam para homens, para mulheres, e aquelas pessoas que foram alcançadas por elas não vão ter salvação? Então, a gente está comprometendo uma série de coisas. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que é errada, e fazendo alguma coisa para que
para cooperar para o reino de Deus, então tem que desabilitar todo mundo, tirar todas as mulheres que são pastoras no Brasil e no mundo, e só o homem vai começar a pregar a partir de agora. E isso compromete a salvação? Isso compromete o que a gente está comprometendo, afinal de contas? As mulheres, elas têm que exercer seu ministério, sim, algumas têm chamado pastoral, sim, e elas têm que se considerar honradas e concluírem o chamado delas, porque elas receberam um dom. E nem todas as mulheres têm esse dom. Quem recebeu o dom de ficar em casa para cozinhar, para lavar roupa, passar roupa, fique lavando roupa, passando roupa. Quem recebeu o dom para ministrar e pregar, que ministre e pregue, porque tem contribuído muito para o avanço da pregação do Evangelho no Brasil e no mundo. Tá bom? Tá bom. Calma. Não, então não estou calma, estou tranquilo. 3 minutos para a senhora comentar a resposta da pastora Valéria, irmã Suênia. Mais uma vez, eu não estou admitindo, eu não estou querendo dizer que as mulheres não têm potencial para pregar, para evangelizar, para exercer a autoridade. Só que isso tem que ser feito dentro dos parâmetros bíblicos. E os parâmetros bíblicos nos dizem que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Ponto. A questão é, se então nós vamos desordenar as mulheres que já foram ordenadas? Olha, se essa visão for percebida que está distorcida, se eu, lendo a palavra de Deus, estou acostumada a uma determinada atitude, mas eu, estudando a palavra de Deus, eu buscando o Espírito Santo que revele essa palavra ao meu coração, e ele está dizendo para mim que aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com aquilo que ele determinou, eu tenho que ter humildade suficiente para reconhecer, Senhor, o Senhor é quem manda na minha vida. Não sou eu quem mando na minha vida, é o Senhor quem manda na minha vida. Não são as minhas vontades, não são os meus desejos, não é aquilo que o meu coração está motivado a fazer, mas eu preciso ter humildade diante do Senhor para fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Eu vou dizer que, para mim, não foi fácil receber essas coisas, porque eu não fui criada dessa maneira, eu fui criada para ser uma mulher independente, eu fui criada para ter a minha vida profissional independente do meu marido, para que eu não dependesse dele financeiramente. Eu fui criada dessa maneira, mas eu fui entendendo, a partir do que eu venho buscando da palavra de Deus, a partir do que eu aprendi com meu marido e como eu aprendi coisas maravilhosas com ele, de pessoas que já passaram pela minha vida e que também me instruíram, e da minha própria intimidade com Deus e a sua palavra. Deus foi moldando o meu coração, porque eu admito e eu reconheço que para uma mulher admitir essas coisas não é simples, ela é dolorida. São coisas que doem, que machucam, que parecem nos humilhar. Mas a postura do cristão é uma postura de humilhação diante de Deus, porque nós somos errados diante de Deus. E nós precisamos nos consertar diante dele. E nós nunca vamos atingir um patamar de espiritualidade, de santidade, que vá se aproximar do padrão que ele estabeleceu para nós. Então, a gente tem que estar sempre submisso à vontade dele, à palavra dele, e muitas vezes quebrar no nosso coração aquilo que muitas vezes nós até idolatramos dentro de nós, né? Então, a gente precisa ter esse coração humilde, devotado a Deus, né? Eu sei que muitas mulheres, eu também quero ser usada por Deus para a pregação do Evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado na minha vida, mas se for preciso que eu seja humilhada por Ele, para que o nome dEle seja glorificado, que assim seja. Muito bem. Como nós não temos tempo para mais uma rodada de perguntas, cada uma das irmãs fez 3, né? E comentou também, e cada uma das irmãs agora vai responder uma pergunta minha. Tá? E se der tempo, a gente vai para o Povo Fala também. Começar com a pastora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida, que está defendendo a ideia, lógico, né? Ela é pastora, de que a mulher pode pastorear. Irmã Valéria, à luz do texto muito forte que eu vejo lá em 1 Timóteo, em que o apóstolo Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem e tal, né? Muitas irmãs que defendem o ministério pastoral dizem o seguinte: não, a mulher pode ser pastora, desde que ela seja auxiliar de um pastor, geralmente o marido dela. Ela está, então, sujeita ao marido, pastoreando, mas continua sujeita ao marido. Mais ou menos como o caso da irmã lá na Igreja Pão da Vida, em que o presidente da igreja é o seu esposo, o reverendo Júlio.
Agora, pergunta à irmã, na sua opinião, uma mulher pode pastorear sem ter marido, pastor da igreja? Pode. Por quê? Pode, porque se ela tem um chamado específico para tanto, ela pode. E há mulheres que eu conheço que pastoreiam a igreja, não têm marido, e pastoreiam muito melhor do que se fosse um homem. E elas pastoreiam tanto homens quanto mulheres. E a gente tem exemplo aqui no Brasil. E eu não posso tirar o mérito, nem tirar essa autoridade dessas mulheres que contribuíram para o evangelismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você sabe muito bem, o senhor sabe muito bem, que há muitas igrejas que iniciaram o seu ministério através de uma mulher. Então, o que nós faríamos com essas igrejas? Teríamos que fechar essas igrejas, desabilitar os pastores mais uma vez, desconsiderar esse ministério? Não. A mulher pode. Evidentemente que eu não sou contra a submissão ao marido, não, eu sou submissa ao meu marido. O fato de eu ser pastora, isso não quer dizer que eu seja superior a ele, mas quer dizer que eu exerço o papel para o qual eu fui chamada por Deus. E assim eu acredito. Em nenhum momento eu fui confrontada pelo Espírito Santo que eu tinha que abandonar isso. Eu acho que, pelo contrário, se eu fosse confrontada, seria pelo inimigo, não pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais me confrontaria para deixar de fazer uma coisa que eu estou fazendo que é certa. Então, eu acredito que há mulheres que têm chamado específico para serem pastoras e que decidiram não se casar. E exercem muito bem, fazem muito bem o seu papel. E há outras mulheres que auxiliam seus maridos, como é o meu caso, e que prega da mesma forma, só que meu marido é presidente, me submeto à sua autoridade e o considero como meu pastor. Mas eu sou pastora na igreja também, assim como há outras pastoras na igreja. Mas meu marido me ouve muito. Aí dele se não ouvir, né, irmã? Tá bom. Agora é a vez da irmã Suênia. Irmã Suênia Barbosa de Almeida, não é incomum, mesmo no contexto presbiteriano, lembrando que eu também sou presbiteriano, né? Só que da igreja independente, ela é da igreja rica, eu sou da pobre. Não diga isso. Mas é verdade. Mas enfim, irmã Suênia, não é incomum termos igrejas onde só existem mulheres. Eu mesmo preguei na igreja do Óleo, olha o nome da cidade. Tem um município em São Paulo chamado óleo mesmo, igual óleo de carro, né? Que fica na região de Piraju. Piraju, na região de Piraju. E lá só havia irmãs, só havia mulheres, não havia um homem sequer. Então, numa igreja como essa, podemos ter pastora? Bom, a gente precisa definir talvez o conceito de igreja, né? Porque igreja não é feita só de mulheres, né? A igreja deve ser feita de pessoas de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação. Brancos, negros, japoneses, crianças, idosos, jovens, adolescentes. O corpo de Cristo é formado por todos esses membros, né? Eu acho que você retirar a presença de todos esses membros de uma sociedade, eu tenho dificuldades de enxergar isso como uma igreja segundo o perfil que a palavra de Deus nos apresenta, né? Do que seja a igreja de Cristo. Enfim, isso não significa que essas irmãs tenham a Cristo como seu Senhor e Salvador? Não, de jeito nenhum, não é essa a questão. Eu creio que elas possam ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu creio que elas possam ser instruídas por mulheres, já que elas são mulheres, né? Mas eu penso que o corpo de Cristo é formado por todos esses membros. E eu acho que ele fica um pouquinho né, assim, defasado, né? Eu acho que o trabalho fica um pouco defasado se não há a presença de outras pessoas diferentes, de sexo diferente, de idades e nacionalidades e classe social, enfim. Tá bom? Tá bom. Vamos ver se dá tempo de ver o que a nossa repórter apurou na Rua dos Crentes lá sobre o tema difícil de hoje. Vejam só. O ministério pastoral, ele é bíblico ou não? É bíblico, totalmente bíblico. O ministério pastoral feminino é bíblico? Eu não sei na Bíblia se tem, mas eu creio que Deus levanta os homens e as mulheres também. Se é para a obra dele, ele não vê sexo nenhum. Ele levanta quem ele quer, ele escolhe quem ele quer.
Neste momento, as mulheres elas estão, né, precisando de um apoio, de um pastorado mesmo de perto, de mulheres mesmo. Eu acredito que sim, é de Deus. Existem grandes mulheres de Deus que não são faladas na Bíblia, mas fizeram grandes transformações. Uma delas é Esther. Porém, acho que da mesma forma que tem regras para que um jovem, um homem, siga a vida, uma carreira de obreiro, pastor, presbítero, tem que ter também as exigências para que a mulher siga, principalmente, né, que ela seja casada. Não creio que Deus faça acepção do sexo da pessoa. A profundidade da pessoa está na alma. Tanto que ele nunca olha nem a aparência nem o exterior, e sim a alma da pessoa. Eu concordo que mulheres também possam, né, pastorar. É bíblico, porque não vem dizendo o sexo, né, do pastor ou da pastora. Eu acho que se você tem o chamado, o ministério pastoral é você cuidar, é você amar, independente do sexo. Então, qualquer pessoa é capaz de amar, né, e capaz de cuidar de uma vida, desde que ela tenha o chamado para isso. Então, eu não identifico, não vejo diferença de sexo nenhum. Na realidade, quando Deus coloca no lugar, é Deus que levanta, é Deus que faz. Então, se Deus coloca uma mulher na posição de dirigir uma igreja, é lícito, não tem nada na Bíblia que impeça uma mulher de estar dirigindo uma igreja. E o chamado pastoral, as pessoas te chamam de pastor. As pessoas chegam até você e te tratam como pastor, independente do sexo. É bíblico, até porque hoje, no ministério pastoral para a mulher, hoje elas estão dando mais fruto que os homens. Então, eu sou a favor que, pelo menos na minha interpretação, tem que consagrar a mulher a pastora, com certeza. Porque senão Deus não deixaria a Esther como exemplo, a Ruth, Maria, uma mulher tão virtuosa, né? E se você olhar o tempo de hoje, as mulheradas são mais chamadas ainda para um campo ministerial, está mais na frente de trabalho, está mais orando, está mais buscando. Enquanto isso, os homens são mais criteriosos, né? Estão mais, assim, reservados. Então, eu acho que sim, eu apoio a mulher em todo o trabalho dentro da igreja. Assim, a mulher se tornar pastora, não. Acho que pastor só temos um, que é Jesus Cristo. Eu acho que a mulher, ela tinha que seguir mais assim para o lado, não pastoral, mas evangelístico, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque tem tantas mulheres abençoadas, né? Ruth, Esther, eu acho que, com certeza, eu acho que as mulheres estão aí para mostrar também que pode também. Eu sou presbiteriana e a minha igreja não adota pastora. Eu sou líder feminina e não vejo a necessidade da mulher ser pastora. Eu posso ser auxiliar, eu posso estar trabalhando na minha igreja. Tiago fala a responsabilidade da mulher mais velha de estar instruindo as mais novas, de estar instruindo na direção do lar. Então, eu acho que já é uma atividade bem difícil. Então, e nós pregamos o evangelho também. Eu não preciso ter o título de pastora para pregar o evangelho. Muito bem, você ouviu aí as ponderações de todos os que foram entrevistados e principalmente as ponderações da pastora Valéria Aparecida Messias Lima, do Ministério Pão da Vida, e também da irmã Suênia Barbosa de Almeida, que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e jornalista profissional. E com isso você tem farto material para tirar suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Eu, durante muitos anos, fui um militante da proibição de mulheres presbíteras ou pastoras, mas mudei à medida que fui estudando o assunto e amadurecendo espiritualmente e na vida, mudei de postura e fui um dos votos decisivos da minha denominação no Supremo Concílio, que abriu a porta para as pastoras. A única coisa que precisa ser levantada é que cabe a Deus escolher as pastoras. Conheço mulheres, e eu estava dando risada aqui com a irmã Valéria, porque de fato há algumas igrejas na minha denominação em que o pastor é convidado para pastorear por causa da esposa dele. Né? Os presbíteros lá falam, não, vamos trazer o fulano, porque o que a mulher faz é terrível. Ela é organista, ela é regente do coral, ela é professora, prega muito bem, evangelista. Eu conheço, não vou dar nomes aqui, né? Mas de colegas que conseguem o pastorado por conta do trabalho da esposa. Isso acontece. Deles. Muito bem. Para vergonha deles. Para vergonha deles. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. O Ministério Feminino só tem proeminência por incompetência e preguiça
e irresponsabilidade dos homens, que serão chamados às falas por Deus, porque eles continuam sendo o sacerdote do lar, né? E isso Deus vai chamar as falas, pode ter certeza absoluta. Agora, esse é um assunto, obviamente, controvertido, que não vai se esgotar aqui, muito menos com a minha modesta e inútil opinião, tá? Se você quiser, e aliás eu acho que seria uma ótima ideia, você pode entrar em contato com a irmã Suênia Barbosa de Almeida e também com a pastora Valéria Aparecida Messias Lima, pelos contatos que estão no site vejamsó.com.br, tá bom? Vai lá na aba Convidados, clica lá e você terá os e-mails dessas duas irmãs para você tirar suas dúvidas, fazer convite para falar na sua igreja. A irmã Suênia fala sim, desde que seja para um grupo feminino. Eu falo para homens e para mulheres. Não, ela fala muito bem para as mulheres lá, ela é muito coerente, e o pastor Fernando, que é o marido dela, grande amigo meu, né, a instrui de maneira muito, muito perfeita. Tá bom? Assim como o pastor Júlio César também. Mas eu falo para homens e para mulheres. Grande parceiro. A irmã Valéria fala para todo mundo. Vamos ver quem vai ganhar o brinde da Agrade. Ana Luísa Correia, de Aratuípe, na Bahia. Barbaridade. Parabéns, Ana. E para você que fica com a gente, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo. Vejam só.